Olá, pessoal, bom dia. Que bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Rosane. Nós estamos aí para mais uma apresentação aí de resultados do nosso... Hoje nós vamos falar agora, né, nesse horário pela manhã, especificamente sobre o Plano FAP e o Plano Família. Nós falamos sobre o Plano Família junto com o Plano FAP, porque nós temos participantes do Plano FAP que também têm o Plano Família, né? Então, a gente aproveita nesse momento e fala sobre os dois planos. É uma alegria a gente poder estar aqui com vocês. Eu não pude participar na última apresentação de resultados que teve, né? Mas estou de volta aí na ativa e nós vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês o nosso material aqui. Só um instantinho. Pronto, acredito que já deva estar aí na tela de vocês. Então, essa é a apresentação que a gente faz trimestralmente, né? A cada trimestre, fechamos o trimestre, a gente se reúne aqui com vocês para a gente prestar contas, né? Para a gente conversar um pouquinho com vocês, como é que foi o resultado desse trimestre, como é que a gente está no ano, né? O que que a gente tem aí de perspectiva, o que que a gente fez, o que que nós lançamos, o que que nós temos ainda pela frente, né? Para os desafios e os resultados aí que a gente vai ainda colher até o final do ano, tá? Então, nessa apresentação, deixa eu só pegar o ponteiro aqui também. A nossa agenda, nós vamos tratar aqui dos projetos e ações que estão em andamento, é o primeiro tema aqui que a gente tem. Depois a gente fala dos resultados do terceiro trimestre aqui desse ano. Quando a gente fala do resultado do terceiro trimestre, a gente também já fala do acumulado no ano, né? Então, é importante que a gente, quando a gente fala, não fala especificamente do trimestre, mas a gente já fala do acumulado do ano. Dentro dos resultados do trimestre, a gente vai falar sobre a área de seguridade, que é toda a parte de pagamento de benefícios e arrecadação, e também a parte administrativa. E que quem vai fazer essa apresentação é o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo de seguridade. E depois também vamos apresentar os resultados do trimestre aí referente aos investimentos. E quem apresenta, então, essa parte vai ser o Márcio, o Márcio, que é nosso diretor de investimentos, tá? Vamos falar ainda sobre duas coisas bem importantes, na verdade, que é os benefícios fiscais aí que a gente tem para o plano de previdência, tá? Tendo um plano de previdência, como é que a gente utiliza do benefício fiscal para a gente, na verdade, pagar menos imposto e renda? Para falar sobre isso, a gente vai trazer duas pessoas aqui, que é do nosso time, que é a Vivian, que vai estar aqui conosco hoje, e o Abílio. Então, eles vão tratar de trazer essas informações para vocês sobre a questão do benefício fiscal, principalmente, né, para quem paga aí imposto de renda, a utilização do plano de previdência como uma ferramenta aí para a gente reduzir a mordida do leão, né, ela acaba sendo bastante interessante. E, ao final, a gente tem aí a nossa sessão de perguntas. Vocês podem, durante a apresentação, ir fazendo perguntas, a gente vai respondê-las ao final, nessa sessão que a gente tem por último, né? Então, aí no chat vocês já podem ir fazendo as perguntas e a gente vai depois disponibilizando e ao final a gente responde a todos os questionamentos de vocês, tá? Nós temos também uma pesquisa que ao longo da apresentação, não precisa ser respondida nesse momento, obviamente, mas ao longo da apresentação, se vocês quiserem, ou até ao final da apresentação, responder essa nossa pesquisa, é uma avaliação, na verdade, da nossa apresentação, e a gente já busca também temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui para a próxima apresentação. Então, nos ajuda, porque a gente acaba, né, usando os insumos que vocês fornecem para a gente tanto melhorar o trabalho que a gente faz aqui com vocês na questão da apresentação também, e nos dão sugestão de temas que vocês gostariam que a gente detalhasse um pouco mais quando a gente está falando sobre o plano de previdência, tá? Esse evento que a gente está fazendo agora, ele está sendo gravado, ele vai ficar disponível aí por 30 dias no nosso site. Então, se alguém, né, não puder assistir ou não conseguir assistir ele por inteiro, vai depois poder, através lá do nosso site, fazer o acompanhamento, tá? Nós começamos a nossa apresentação aqui falando sobre um evento bastante importante que marcou aqui esse nosso trimestre, que foi o recadastramento dos nossos participantes.
Nós fizemos uma campanha de recadastramento, tivemos mais de 3.000 pessoas, na verdade foram 3.171 entre participantes que ainda estão vinculados à empresa, aposentados, pensionistas que se recadastraram, né, durante aí aquele período que foi de junho a setembro. E dentre essas pessoas que se recadastraram, nós fizemos um sorteio de um telefone celular e quem foi o felizardo foi o Romualdo Winter, que é do Plano FAF, lá de Toledo. Então, a gente ficou, assim, bastante feliz, né, de poder, e agradecemos a todo mundo que fez esse recadastramento. Para a gente, ele é muito importante, porque ele atualiza os nossos canais de comunicação, né, da forma como a gente chega até vocês, por exemplo, quando a gente divulga essas questões da apresentação dos resultados, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o podcast também, que a gente tem ali na frente, né? Então, o recadastramento, ele é extremamente importante para a gente manter a nossa base atualizada aqui do nosso cadastro, né, dos nossos participantes, e também a gente tem, né, nessa ação, como a gente pede que os participantes, eles façam ou participem disso, a gente também premia, né, para que seja recompensada aí as pessoas também por esse engajamento que tiveram aí no recadastramento, tá? Então, agradeço aqui de coração a todos os nossos participantes que fizeram o recadastramento nesse período. Se não fez o recadastramento, não tem problema, pode fazer ele a qualquer momento, através lá da área de autoatendimento do nosso site ou pelo aplicativo. Então, lá tem os dados, quando você entra na área de autoatendimento lá no site, ou mesmo quando você acessa o aplicativo, ele tem uma parte lá que são os dados pessoais, e lá vocês podem fazer o recadastramento. Assim, a gente garante que vocês recebem as nossas comunicações, principalmente aquelas informações que são legais, que a gente precisa fazer a comunicação para os participantes. Então, tendo esse cadastro de vocês atualizado, eles nos ajudam demais a fazer com que aquelas comunicações cheguem até vocês e que vocês estejam inteirados de tudo que acontece aqui no plano de previdência, tá? Nesse trimestre aí nós iniciamos também uma parceria com a área de recursos humanos aí da patrocinadora, da BRF, né? Lançando uma campanha de incentivo à adesão captando novos participantes. Então, nós temos aí um contingente, né? Nós temos ainda pessoas que trabalham na BRF e que não são participantes do Plano de Previdência. Então, montamos uma campanha muito interessante chamada RH Previdente, e os RHs, então, as equipes, né, de recursos humanos aí que estão lá nas pontas, eles nos ajudam divulgando o plano, incentivando as pessoas a participarem, né, porque o plano de previdência, ele nos dá uma segurança, né, a gente deixa de ter o consumo nesse momento, a gente faz uma reserva, e ao mesmo tempo você tem contribuição da patrocinadora, né, da empresa. A empresa coloca o mesmo percentual aí de contribuição básica que a gente faz para o plano. E isso torna um investimento super interessante. Então, essa campanha, ela mobilizou aí todas as unidades da BRF e ela está, então, em pleno andamento. Ela vai aí até o final desse ano e a gente espera ter uma captação importante aí de novos participantes também, justamente porque a nossa preocupação é com que os colaboradores, né, as pessoas que estejam trabalhando na empresa, elas tenham acesso, né, o conhecimento, o acesso, e sejam incentivadas a aderir ao plano de previdência. Então, é muito importante. Inclusive, a gente reforça aqui com vocês, que já são participantes, né, se vocês tiverem colegas ou pessoas aí da equipe, onde vocês trabalham, que ainda não tem o plano de previdência, dá uma cutucadinha, né, para o pessoal pelo menos ir se informar, procurar, né, que eu acho que é uma coisa, vocês também acabam auxiliando a gente nesse papel social, da gente expandir a proteção do plano de previdência para outras pessoas que ainda não despertaram para a importância de você ter um plano de previdência quando você mais vai precisar, no momento em que você deixa o mercado de trabalho, né, você vai precisar ter um complemento de renda, e nada mais salutar do que a gente ter a empresa fazendo uma contribuição junto com a gente, né? Então, imagina a pessoa contribuir lá com R$30 e a empresa coloca R$30. Você dobra aí o valor da contribuição, né? Hoje a gente só tem o plano 3, mas vocês que são do plano FAF, né, ou mesmo quem é do plano família, sabe a importância que é de ter o plano de previdência,
Então, se vocês nos ajudarem também nesse movimento, né, para a gente abranger mais pessoas aí sobre a proteção da Previdência, é um aspecto social muito importante que nós incentivamos as pessoas a fazerem, tá? Então, essa campanha, ela tem esse objetivo, da gente aumentar a proteção dos colaboradores, né, usando o plano de previdência como um instrumento para ter um futuro mais tranquilo, né, um futuro com um equilíbrio financeiro melhor, mais adequado, tá? Um outro lançamento que nós fizemos agora, né, bem recente nesse trimestre que está encerrando aqui, é o que a gente chama de Copa Premiada. Também é uma forma da gente incentivar as pessoas a aderirem ao plano de previdência. Então, quem aderir ao plano, tanto ao plano 3 quanto ao plano família, né, vai concorrer aí a alguns prêmios durante esse período aí da Copa, né? Tem televisão, tem camisa oficial, tem bola, tem uma série de prêmios que vão ser sorteados entre as pessoas que fizerem a adesão. No caso, tanto no plano 3 quanto no plano família, né? Então, a gente tem mais um incentivo, usando já essa questão, né, desse movimento que mexe tanto com a nossa emoção, que é a questão da Copa, né, de ter a nossa seleção lá representando o nosso país, e a gente aproveita isso, então, para premiar também e para a gente incentivar as pessoas a aderirem a um plano de previdência, tá? Vocês vão ver hoje aqui, no caso do plano que nós estamos falando aqui para vocês do plano FAF, né? Nós vamos falar sobre o plano família. Como mesmo vocês, como são participantes do plano FAF, vocês podem, hoje o plano FAF não tem contribuição, então o que vocês podem fazer é aderir ao plano família, né? E participar também dessa Copa premiada que nós estamos fazendo aqui. E vocês vão ver depois o Abílio e a Vivian vão falar mais sobre isso, né, dos benefícios aí que a gente tem da adesão ao plano família também, tá? Um outro destaque que a gente traz aqui para esse ano é o nosso programa de empréstimos. Esse ano nós já concedemos aí quase 8 milhões de reais de empréstimo para os participantes, sejam eles ainda vinculados na empresa, ou os aposentados, ou pensionistas, né, do plano FAF. Então, é um recurso extremamente importante que a gente, ele é um investimento aqui para nós, o juro que a gente paga, que os participantes ou quem contrata o empréstimo aqui na BRF Previdência, né, o juro que paga, ele remunera o plano de benefício. Então, ele é uma rentabilidade para o plano de benefício. Não tem lucro nesse programa de empréstimos, né? Digamos, o juro, né, o que é cobrado da taxa de empréstimos, ele reverte para a rentabilidade do plano. Então, é uma forma também, em vez de contratar um empréstimo, por exemplo, no banco, né, contrata um empréstimo aqui no plano de previdência, que além de você pagar taxas de juros mais baixas, você acaba melhorando a rentabilidade do próprio plano de previdência, né, contratando, uma vez que o juro que a gente paga, ele vai integrar a rentabilidade aí dos investimentos, tá? Nós temos algumas novidades que vocês já devem ter visto aí pelo e-mail, pelas nossas redes sociais, né? Nós passamos a fazer a liberação do empréstimo agora semanal. Nós começamos lá atrás, era mensal, depois nós fomos para quinzenal e agora a gente está fazendo semanal. Então, toda sexta-feira, né, há o crédito dos empréstimos que forem contratados aí na semana, tá? Tem agilidade aí na solicitação, vocês vão ver também, agora você pode, não precisa mais falar com ninguém da BRF Previdência, você pode entrar pelo próprio aplicativo, você já faz uma simulação lá e contrata o empréstimo direto pelo aplicativo, então não tem mais necessidade de entrar em contato conosco aqui para contratação de empréstimos, tá? Essa é uma novidade boa aí também que a gente divulgou aí recentemente para vocês, e a gente reforça aqui, né, o esforço que a gente faz aqui também para facilitar para os participantes, para vocês que são, né, do plano, que utilizam esse benefício, justamente para melhorar a experiência, para que vocês consigam fazer as contratações com menos burocracia, né, que seja feito de forma mais rápida, mais efetiva, né, que você consiga ter a liberação do empréstimo de uma forma mais célere, né, mais rápida. E também um outro ponto que foi bem importante, quem fazia a renegociação de empréstimos, antes podia fazer só num determinado período do mês,
quando a gente concluía, né, o fechamento lá do sistema, nós abríamos um período para renegociação e depois fechávamos. Quem perdia aquela janela só podia fazer renegociação no mês seguinte. O que é a renegociação, né? Se você tiver margem consignável para você tomar mais empréstimos, dependendo de uns critérios que a gente tem, alguns requisitos, mas você pode quitar aquele empréstimo que você tem, você contrata um empréstimo, parte daquele empréstimo que você está contratando, você quita o empréstimo anterior e você fica ainda com dinheiro para você utilizar da forma que você necessitar. Então, a renegociação era uma coisa que nós tínhamos só numa determinada janela. Agora não. Agora o empréstimo, a renegociação, né, para quem precisar renovar o empréstimo ou precisar, por exemplo, contratei empréstimo, mas eu estou precisando um pouco mais de grana, então pode vir renegociar conosco, se cumprir aí os requisitos que tem, de acordo com o nosso regulamento, né? Você vai, então, quitar o empréstimo anterior e já sai com um recurso novo, né, com um dinheiro novo aí já sendo liberado para vocês, tá? Então, agora, a qualquer momento do mês, vocês podem procurar fazer já esse processo de renegociação, tá? Ainda para a gente fechar aqui a questão do empréstimo, então a vantagem, né, de você ter o desconto em folha, então seja na folha da empresa, onde você recebe o salário, se você ainda for vinculado à empresa BRF, né, ou na folha do assistido, que já recebe benefício, então já vem descontado aí o valor do empréstimo direto em folha, então não tem boleto, não tem nada para pagar, ele já vem, o que a gente chama de consignado, né, já vem descontado em folha. A gente tem uma taxa de juros aí de 0,67% mais a correção monetária, né? Então, é uma taxa muito atrativa, se vocês também compararem aí com o mercado, né? É uma taxa que não é uma taxa que, inclusive, para a taxa de juros, a gente tem uma legislação no valor que a gente cobra da taxa de juros de empréstimo, como ele é um investimento aqui da BRF Previdência, né? O juro que você paga rentabiliza. Então, nós temos alguns critérios que você não pode cobrar uma taxa de juros menor do que a nossa taxa de juros da nossa meta atuarial, que é quanto o plano precisa render para ele ficar saudável, né? A gente não faz consulta SPC, Serasa, né? Não tem avalista, 72 meses aí para pagar o empréstimo, e como eu já havia comentado, os créditos são semanais, e a contratação você faz pelo aplicativo. Nós temos o aplicativo disponível nas lojas, tanto da Apple quanto da Google, então vocês podem acessar pelo celular aí de vocês, as lojas aí, tanto da Apple Play, né? Ou Google Play, enfim, vocês conseguem baixar aí o aplicativo e já fazer a contratação de empréstimo por aí, fazer a renovação dos dados cadastrais de vocês por aí, vocês conseguem consultar quem está ainda vinculado na patrocinadora, né? Consegue vincular e ver, por exemplo, informações já do plano, quem é aposentado vê a folha do crédito, a folha de benefícios, acompanha a rentabilidade do plano, bem interessante, né? Então, a gente recomenda que vocês baixem o aplicativo e, inclusive, se vocês precisarem de contratação de empréstimo, faz lá pelo aplicativo, tá? Uma outra novidade que nós trouxemos aqui nesse trimestre, a gente lançou um podcast mensal. Então, todo mês, a gente grava um áudio falando aí sobre o resultado dos planos e outras notícias que a gente tem. Então, mensalmente, a gente grava um áudio que ele fica lá no Spotify, né? Ele fica nessas plataformas aí de áudio ou mesmo se você entrar no site da BRF Previdência, você vai encontrar os links, como eu estou mostrando aqui desse lado, né? Você pode clicar em cima dos links que está lá no nosso site, você vai ouvir o podcast. Mensalmente, então, a gente conta para vocês, através desse áudio, como é que foi o resultado do plano, né? Como é que está o cenário econômico, o que a gente espera para frente. Então, por ali, vocês podem ir acompanhando também o resultado do plano. A gente tem enviado, inclusive, via link por SMS, né, para os participantes, via e-mail, a gente disponibiliza. Por isso que a gente tenta chegar em vocês de todas as formas, né? Eu falei da importância do recadastramento, essa é uma delas, né? Então, criamos uma ferramenta
Para quem tem o celular cadastrado na nossa base, a gente tem disparado os SMS aí com os links para o podcast, né? Quem não tem, acaba, se tem o e-mail cadastrado, recebe pelo e-mail. E se não, não recebe a informação em primeira mão, né? Vai depender de vocês entrarem lá no site para encontrarem, né? Então, de novo, eu reforço aqui a importância da gente ter esses canais de comunicação aí com vocês, né? Então, essa é uma outra forma também que a gente encontrou de ficar mais perto de vocês, além de outras informações que a gente disponibiliza no site, né? Nós temos o que a gente chama de infoinvestimentos, então, mensalmente a gente dispara para vocês uma informação sobre investimentos, né? Falando sobre a rentabilidade do plano, né? O que aconteceu, isso vai em formas, por exemplo, não ouviu o podcast, você acessa o Info Investimentos, que você vai encontrar aí as informações também. E lá no nosso site, na parte de investimentos, também você acha todas as informações política de investimentos, tudo que você precisa saber do teu plano estão disponibilizadas lá, né? Às vezes a gente tem dúvida, por exemplo, eu tenho dúvida no meu plano, até nem de investimentos, por exemplo, como é que eu faço para, por exemplo, estou para me aposentar logo, que documento que eu preciso? Isso tem tudo disponível lá no site, vocês localizam lá no menu, tem lá os planos, tem, por exemplo, o plano FAF, vocês clicam em cima lá do plano FAF e vai correndo a tela, vocês vão achar uma série de informações. Tem perguntas com respostas, né? Tem formulários de solicitação de requerimento de benefícios, para atualização cadastral, enfim, tá? Tudo que vocês precisam saber sobre o plano, ele está lá. Obviamente que a gente está aqui também, né, vocês usam eventualmente os nossos outros canais de comunicação, 0800, mas se vocês ligarem para cá e o 0800 estiver ocupado, entra lá no site, entra lá no menu, no plano de benefícios, no plano FAF, que vocês certamente vão encontrar a informação que vocês precisam. E se não encontrarem, lá mesmo tem um formuláriozinho que vocês falam conosco, já manda né, a dúvida de vocês, a pergunta de vocês, e a gente vai responder aí em seguida, né? Então, são formas que a gente tem de vocês acessarem as informações sem depender de vocês terem que, né, necessariamente entrar numa fila de espera do telefone do 0800 ou alguma coisa assim. Então, o site é uma forma de vocês acessarem mais rápido. Não tendo lá, entre em contato conosco aqui, que a gente com certeza vai retornar, vai ajudar vocês aí a esclarecer o que for necessário, tá? Então, esse é mais, o podcast é mais uma ferramenta aí que a gente está disponibilizando, né? Como uma forma da gente ficar mais perto de vocês, ficar mais próximo e que vocês também tenham as informações necessárias aí, ou as informações que são relevantes aí para o plano de vocês, tá? E para fechar aqui a minha parte, os principais temas que nós temos agora para o quarto trimestre, tá? Então, o que nós fazemos nesses últimos meses do ano, que são outubro, novembro e dezembro? A gente trabalha muito forte na questão do orçamento para o ano que vem, então a gente faz todo um trabalho de avaliação, né, das nossas despesas, o que a gente vai precisar para o ano que vem, projetos que eventualmente a gente vai realizar. E do outro lado a gente faz a parte das receitas, como é que a gente vai né, financiar essas despesas que a gente tem. Então, o nosso orçamento, ele sempre olha as duas partes. Uma que é as nossas despesas, né, que a gente tem com gastos com folha de pagamento, com sistemas, com rede de TI, né, com investimentos, enfim, a gente lista todas as nossas despesas e, por outro lado, a gente tem o custeio administrativo, né? Então, normalmente não, ele é definido uma taxa de custeio que é cobrada dos participantes e da empresa, né? Para cobrir essas despesas. Então, nesse período, a gente faz esse nosso orçamento aqui e depois, obviamente, a gente presta contas aqui para vocês, tá? Fazemos nesse período também as políticas de investimentos, já por nossa política de investimentos é sempre por um horizonte de 5 anos, tá? Então, por quê? Porque a gente, quando a gente está falando de plano de previdência, o nosso compromisso com vocês não é de 1 ano, não é de 2 anos, o nosso compromisso com vocês é de pagar benefício 50, 60 anos, né? Então, assim, é um
uma relação muito, muito longa. Quando a gente fala aonde que a gente vai investir os recursos do plano, que isso é definido na política de investimentos, a gente sempre olha um horizonte de 5 anos. Então, nós olhamos como que nós temos que pagar, né, montantes aí que a gente tem que pagar de benefícios, em que períodos que a gente tem que pagar de benefícios, e a gente olha os nossos ativos, né, que são os recursos, e como é que a gente vai investir isso. Então, quanto do nosso recurso a gente investe em renda fixa, em renda variável, empréstimo para participantes, investimento estruturado, imóveis. Então, a gente vai definindo ali essa estratégia dos nossos investimentos para os próximos anos, tá? Então, a gente olha sempre um horizonte de 5 anos. Eu sempre falo que quando a gente está falando de investimentos no plano de previdência, principalmente no plano FAF, que é um plano maduro já, né? Nós temos mais da metade dos nossos participantes do plano FAF já são aposentados ou pensionistas. Nós temos mais pessoas aposentadas no plano FAF do que pessoas ainda trabalhando, né? Ou que ainda não se aposentaram, tá? Então, a gente sempre diz que aqui a gente é tipo um transatlântico, né? A gente não consegue fazer mudanças de rumo muito bruscas. São os movimentos táticos que a gente faz para aproveitar as oportunidades que surgem dos investimentos, mas a gente sempre tem o nosso foco assim. Quanto que eu tenho que pagar de benefício? E quando? Quando eu consigo, a gente visualiza quanto que a gente tem que pagar. E quando nós casamos os nossos investimentos com esse tipo, né, de compromisso que a gente tem com o plano. Então, se a gente pode comprar títulos marcados que a gente marca no mercado ou na curva, né, títulos do governo, investimos em renda variável, investimos no segmento imobiliário, ou na operação com participantes, então tudo isso é definido na política de investimentos. Essa política, uma vez ela definida, a gente vai acompanhando o cenário e vai executando ela, né? Normalmente a política de investimentos, ela não tem grandes movimentos, tipo assim, a gente tinha lá, por exemplo, 70% em renda fixa e agora a gente vai para 30%. A gente não faz esse tipo de movimento, porque exatamente como eu comentei com vocês, a gente casa o compromisso do plano de pagamento que eu tenho que fazer de benefícios com a posição dos meus investimentos. Óbvio que os meus investimentos, eles têm que dar a rentabilidade que o plano precisa para ele ir cumprindo, né, com os seus compromissos, tá? Obviamente que tem anos como um ano, né, desses que a gente está abaixo da meta, ou seja, nós temos uma meta e ele está abaixo, mas é uma situação, né, de conjuntura. Os nossos investimentos, eles estão calçados para eles fazerem, nesse longo prazo, né, ele dá o resultado que nós precisamos. Então, esse ano foi ruim, o ano que vem ele pode ser melhor. Podemos ter 2 anos ruins? Podemos ter 2 anos ruins. Teve crise, teve pandemia, né, teve guerra na Rússia, teve, né, disparada aí dos preços das commodities, então tudo isso afeta os nossos investimentos, mas a gente nunca perde de vista o compromisso que eu tenho que pagar com o plano. Então, a gente sabe que os nossos investimentos, eles estão casados com o meu compromisso de pagar por plano. Eu posso suportar 1 ano, 2 de rentabilidade ruim, a gente vai suportando. Inclusive, por exemplo, o plano FAF, hoje ele nem tem contribuição, ele é um plano, né, que neste momento ele não tem contribuição. Não significa que ele não vá ter contribuição nunca mais. Ele é um plano que ele pode voltar a ter contribuição. Então, dependendo por exemplo, as pessoas estão vivendo mais, elas são mais longevas, o salário vai crescendo, né? Inflação alta, significa que, eventualmente, a gente precise voltar a fazer contribuição para cumprir os nossos compromissos, tá? Então, quando a gente fala que o plano FAF não tem contribuição, a gente sempre reforça que todo ano, inclusive que é esse próximo item que a gente fala aqui, que é a avaliação atuarial. O que é essa avaliação atuarial? A gente olha justamente como é que estão se comportando os compromissos do nosso plano. As pessoas estão vivendo de acordo com a expectativa que a gente traçou ou elas estão vivendo mais? Se elas estão vivendo mais, eu preciso de mais recursos no plano. Eu olho, por exemplo, como é que está o crescimento real de salários? Está acima do que a gente tinha previsto?
né? E eu olho sempre pelo retrovisor, eu pego sempre nos últimos 3 anos. Como é que foi o comportamento? Então, o comportamento, por exemplo, do crescimento dos salários, ele aumentou. Eu estou pagando mais salários. Bom, se o salário é mais alto, e a pessoa, na hora que se aposentar, a base para eu pagar o benefício dela é o salário, então eu preciso ter mais reservas. Se não vem da rentabilidade dos investimentos, porque, né, em função da própria conjuntura e em função do preço dos ativos, né, de investimentos que a gente tem. Então, eventualmente, o plano pode voltar a ter contribuição. Todo ano a gente faz essa avaliação e a gente avalia. Esse ano precisa ser feito contribuição ou não? Não, ainda está saudável, ainda está equilibrado, né? E não precisa fazer contribuição. Beleza. No próximo ano, vamos fazer, a gente avalia tudo de novo. Teve alguma mudança? Vamos precisar fazer contribuição? Daqui a pouco precisa fazer contribuição. Então, a gente faz o que a gente chama de plano de custeio. E aí a gente divulga tanto para a empresa quanto para os participantes ativos e aposentados, e se volta a fazer contribuição para o plano, tá? Então, na avaliação atuarial, é que a gente define o quanto, né, vai ser pago de contribuição previdencial para o plano para o ano seguinte, tá? Então, isso eu gostaria de deixar bem claro, que é os trabalhos que a gente está fazendo aqui para o próximo trimestre, e a gente vai sempre trazendo aí as informações, os resultados para vocês, à medida que a gente for concluindo esses trabalhos, tá? Muito bem, da minha parte inicial, eu quis trazer para vocês aqui os destaques, né, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está. Deixa eu só voltar aqui, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acho que eu já parei, né? Já saí da minha tela. Então, eu vou passar agora para o Mauro, que vai fazer a apresentação. E dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí no chat, à medida que a gente vai avançando aqui com o evento, nós vamos disponibilizando, tá bom? Obrigada, gente. Vai lá, Mauro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos passar aqui, então, os resultados desse trimestre. Vamos lá. Então, né, fechamento de setembro, né, fechamos aí um patrimônio total de 4,3 bilhões de reais, né, distribuídos aqui, né, o plano FAF, que é o plano que estamos fazendo a apresentação agora. Então, o plano FAF 3,6 bi, né, e o restante aqui distribuído para os demais planos, né, plano 2, plano 3, e também o plano família, né, que é o plano caçula nosso, com 1.400.000 reais de patrimônio. Com relação aos nossos participantes, encerramos aí esse mês de setembro com pouco mais aí de 58 mil participantes, sendo o plano FAF 13.728, destes 5.886 ainda são participantes ativos e 7.842 assistidos, né? Então aqui, reforçando ali o comentário da Rosane, quando nós temos mais pessoas recebendo benefícios no plano FAF do que participantes ativos, né? Plano família, encerrando aí o período com 333 participantes. Com relação ao resultado, né, do plano FAF, quando a gente olha o índice de solvência do plano, nós já tínhamos apresentado lá no resultado de dezembro e a gente vem demonstrando aí ao longo dos trimestres, né, que o plano vem apresentando nesse período, né, uma solvência negativa, né, que se caracteriza aí nesse momento como um déficit, resultado aí do resultado financeiro do plano, tá? Então, a gente sempre reforça, né, que é um resultado conjuntural, né, não, as premissas, todos, a estrutura do plano, ela está, né, coerente, está de acordo, né, realmente é uma questão dos resultados financeiros. A gente até mostra aí nos últimos meses que esse número vem caindo, né, devagar, mas já demonstra aí uma recuperação dados os resultados que a gente vem colhendo nesses últimos meses em relação às nossas aplicações. Com relação às contribuições, não tem
contribuições no plano nesse momento, como a Rosane já enfatizou. E com relação aos benefícios e aos institutos, quando a gente fala que são os resgates, né, pessoas que optaram por retirar as suas reservas aqui do plano. Então, até esse encerramento de setembro, pagamos um total de 146 milhões de reais em benefícios. Com relação às nossas despesas administrativas, então, em relação ao plano FAF, até o mês de setembro foi gasto um total aí de 9 milhões, né, para fazer a gestão aí do plano. Toda a nossa execução orçamentária está dentro do que foi definido pelo Conselho Deliberativo, né, então estamos abaixo aí do que foi orçado para o ano, tá? E, né, aqui nessa barra a gente demonstra aí o peso de cada uma das despesas, né? Lembrando que nosso maior desembolso é com pessoal e encargos, né, seguido aí de serviços de terceiros, que vem então as nossas consultorias, sistemas, né, entre outros gastos. Bem, aqui eu encerro nesse momento a minha participação. Vou passar aqui para o Márcio, que vai trazer resultado e o desempenho dos investimentos nesse período. Tá bom, pessoal? Obrigado aí e falamos no encerramento. Tá? Um abraço. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui novamente. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Falar um pouquinho, como a Rosane já destacou aí, né, dos resultados dos investimentos do plano até o mês de setembro. E uma perspectiva aí do que a gente tem aí de resultado para o trimestre e falar um pouquinho também do cenário aqui, né, que a gente tem vivenciado até o mês de setembro, tá? Bom, quando a gente fala aqui da conjuntura e do cenário econômico, né, a gente, desde o nosso último encontro, a gente não teve aí grandes mudanças, né, do que a gente tem visto, particularmente em relação ao cenário externo, né? A questão da guerra lá na Ucrânia e da Rússia continua, né, e continuou nesse último trimestre também, impactando aí o preço da energia e preço de commodities no exterior, né? Então, a parte de energia afetando mais a questão lá dos países da Europa, né? Isso se refletiu lá nas questões de inflação de uma maneira bastante relevante, tá? Outro fator que também impulsionou aqui ainda, né, esse cenário de inflação bastante alta, né, que a gente tem visto no mundo, não só aqui no Brasil, foi a continuidade da política de Covid zero lá na China e os lockdowns, né, que a gente viu aí até recentemente também nesse último trimestre, numa magnitude menor do que a gente viu no início do ano, mas ainda a gente continua, né, enfrentando esses problemas de suprimento nas cadeias globais aí de produção, tá? Então, isso também continua influenciando o preço dos produtos e acarretando aí um aumento na inflação, né? E, por outro lado, né, a gente tem aí vivenciado um ciclo de aumento de juros nas principais economias do mundo, trazendo também preocupações aqui para o crescimento global, né? Então, uma medida que os bancos centrais em qualquer região ou parte do mundo têm para controlar a inflação, né, decorrente desses itens que eu acabei de mencionar aqui para vocês, é aumentar a taxa de juros, né, na expectativa que você tenha uma desaceleração na economia, no consumo de bens e produtos, e isso tenha um impacto relevante na inflação, né, um arrefecimento do preço desses produtos e alimentos,
e isso traga a inflação aí para as metas, né, que cada parte ou cada banco central em determinadas regiões do mundo tenha como objetivo, tá? Então, o risco que a gente tem nesses processos é que os bancos centrais tenham que aumentar a taxa de juros de uma forma muito relevante e num curto espaço de tempo, e o reflexo disso, o risco, seja que a gente tenha um impacto muito relevante no crescimento, provocando, inclusive, uma recessão, né? Quer dizer, você não vai ter o crescimento e ainda a sua economia vai encolher, tá? Essa é a grande preocupação que tem norteado aqui os mercados financeiros nesse ano, a partir, né, principalmente aí do segundo trimestre do ano de 2022, tá? A gente tem partes do mundo nesse ciclo de aumento de juros mais evoluídos, né, como no caso do Brasil e grande parte dos países emergentes, começaram, né, a aumentar os juros de forma mais relevante, de maneira mais precoce, tá? E temos outras regiões que começaram a fazer esse processo num período mais recente, como é o caso dos Estados Unidos e da Europa, que iniciaram esse processo também a partir do segundo trimestre desse ano, tá? Mas, de uma maneira geral, todos esses movimentos que a gente tem visto aí são com o objetivo de controlar, né, a inflação que está atingindo aí marcas que a gente não via, né, principalmente nas economias desenvolvidas aí há mais de 30 anos, tá? Isso está se refletindo na valorização do dólar, né? O dólar é uma moeda de referência aí para a maioria dos países, né? Quando a gente olha em termos de negócio e comércio entre os países, tá? Então a gente tem visto, por exemplo, as moedas na Europa, que até bem pouco tempo atrás, né? Elas tinham uma valorização em relação ao dólar, né? Mas com essa questão de recessão e o fortalecimento da moeda, a gente viu tanto o euro aí como outras moedas fortes, né? Sofrendo uma desvalorização bastante relevante frente ao dólar, né? A paridade aí ela foi invertida, né? Se a gente pegar o euro e até mesmo aí a questão das moedas japonesas, né? Do Japão aí, né? A gente está vendo uma forte desvalorização dessas moedas nesse ano, né? Até mesmo quando a gente olha aí a moeda britânica, né? A Libra, a gente viu também aí nos últimos meses, e lá a gente teve uma questão ainda particular nesse último mês aqui, né? De setembro, finalzinho do mês de setembro, que foi um pacote fiscal que o governo britânico divulgou aí, né, que impactou bastante a perspectiva lá de crescimento, né, e controle da inflação no Reino Unido, né, a moeda sofreu uma desvalorização também bastante expressiva nesses últimos meses, tá? Mas, de uma forma geral, a gente tem visto essa valorização do dólar aí muito mais frente às moedas da Europa e da Ásia, tá? Particularmente o Japão, do que a gente tem visto nos mercados emergentes, tá? Então, o Brasil, por exemplo, né, a gente está aqui com em relação ao início do ano, né, a gente está com uma valorização aqui do real nesses primeiros 9 meses do ano, tá? Então, todo esse ambiente aqui que a gente que eu acabei de mencionar, né, quando a gente olha o cenário externo, ele acarretou no aumento da volatilidade, tá? Então, apesar da gente, a gente vai ver aqui os resultados, né, apresentar números melhores do que a gente viu no ano passado, a gente não pode esquecer que a gente ainda enfrenta aqui, né, um cenário de muita volatilidade, tá? Então, 2022 ainda está nesse ambiente aí de muita incerteza, né, que tem como desfecho o aumento da volatilidade. E quando a gente olha localmente, né, o grande risco aqui que a gente está vendo
nesses últimos meses em relação ao que a gente viu aí até o nosso último encontro, foi aí, né, vamos dizer, a influência mais relevante do cenário de eleições aqui no Brasil, impactando aqui os investimentos, né? A gente, de novo, tem aqui um cenário econômico um pouco mais favorável nesse ano, né, em relação ao que a gente tem visto lá fora, aqui no Brasil. A nossa taxa de desemprego, ela vem caindo, né? Os dados aqui, as perspectivas de crescimento para a nossa economia, ela vem sendo revisada para cima, né? O crescimento do PIB, mas esse ambiente da disputa aqui de eleição, da eleição para presidente, particularmente, né, nesse ano, ela tem aí uma preocupação dos analistas e do mercado, né? Basicamente aí em relação à questão do risco fiscal e do conflito entre poderes, né? Basicamente, aqui a gente está falando aqui da questão do executivo, do legislativo e do judiciário, tá? Já caminhando, quando a gente olha aqui a rentabilidade do plano FAF, como eu disse aqui há pouco, né? A gente tem aí um desempenho nesse ano, né? Bem melhor do que a gente viu aí no ano passado, tá? A gente está aí com o resultado até o mês de setembro aqui com uma rentabilidade de 4,25, né, no ano. Só uma referência aqui, né? Quando a gente olha a rentabilidade nos últimos 12 meses, grande parte desse resultado está sendo agora reflexo da rentabilidade aí que a gente está tendo no ano de 2022, tá? A parcela de renda fixa do segmento de estruturados de imóveis e operações com participantes, quando a gente olha aqui o que contribuiu, né, em termos de rentabilidade para esse período que a gente está avaliando aqui, foi bastante positivo, tá? Versus a nossa meta. E, por outro lado, o que está acarretando aí, ou está retirando, né, rentabilidade da nossa carteira, é o segmento de renda variável, né? Que tem apresentado aí uma rentabilidade ainda negativa, né? E o segmento de exterior, em razão dessa volatilidade, dessas incertezas que eu acabei de mencionar aqui para vocês, né? Durante o ano aqui, até o mês de setembro de 2022, tá? A gente, como a Rosane já destacou, né? Tem uma alocação aqui bastante expressiva na nossa carteira aqui do Plano FAF no segmento de renda fixa, justamente, né, com o objetivo de garantir aí o pagamento dos nossos compromissos, tá? E uma posição mais conservadora, né? A gente vem diminuindo aí, né, ou fazendo ajustes nas alocações do segmento de renda variável, né, durante esse ano, justamente também no sentido de termos aí uma alocação mais alinhada com o nosso objetivo, tá? E quando a gente olha o segmento no exterior, né, a gente tem uma posição aqui bastante conservadora, né, em termos de alocação, não chega nem a 2% da nossa carteira total, mas quando a gente tem aqui um desempenho tão forte aqui, negativo, né, na carteira de investimento no exterior, isso retira aqui, né, uma parcela aqui bastante relevante da nossa perspectiva de resultado aí para o ano, tá? Então, isso não acontece só no plano FAF, isso está se refletindo, né, nos outros planos também, em maior ou menor magnitude, né, em razão das exposições que a gente tem, né? Cada plano tem uma estratégia específica de investimento visando atender aí os objetivos de retorno, né, de cada um dos planos. Mas a nossa carteira, ela segue aí uma estratégia, né, bastante aderente aí aos objetivos que a gente tem para os planos, tá? Quando a gente olha num horizonte de investimento de mais longo prazo, né, a gente ainda tem os desafios aqui que a gente pode visualizar em relação à nossa meta, tá? Tanto em 24 como em 36 meses, muito influenciado pelo desempenho que a gente tem
teve, né, no ano de 2021, mas aqui, né, quando a gente olha no longo prazo, a nossa perspectiva aqui, né, de reverter, inclusive, esse cenário que o Mauro acabou de mencionar aí do déficit no plano FAF, ele deve acontecer em 2024, 2025, tá? Então, a nossa perspectiva aqui de reversão, tá? O ano que vem a gente já tem uma projeção aqui de superar a nossa meta de rentabilidade, tá? E todo esse déficit que o Mauro mencionou ali, né? A nossa projeção aqui, com base nos nossos investimentos, tá? É que esse déficit ele seja encerrado aqui em 2024 ou 2025, tá? Dependendo do cenário que a gente olhar aqui, que a gente traçou, tá? Então, a gente continua aqui, não estamos contentes com o desempenho que o plano tem apresentado, né, nesses últimos anos, tá? Mas a gente está bastante confiante que isso vai se reverter, tá? Num curto prazo até, tá? Quando a gente olha aqui para nós, olhar um cenário de 1, 2 anos, é um cenário de curto prazo, tá? De novo aqui, vou reforçar, né? O ponto que a Rosane já destacou, quando a gente traça a nossa política de investimentos, a gente já está olhando 5 anos num horizonte para traçar as estratégias, mas a gente tem uma perspectiva de horizonte de investimentos até de mais longo prazo, né? A gente olha aí o pagamento de benefícios que a gente vai ter que fazer por 30, 40 anos para o plano. Então, a gente está confiante aqui e olhando para a nossa carteira de investimentos de uma forma bastante serena e visando aí entregar, né, os resultados para a gente conseguir superar aí os objetivos que a gente tem para o plano no longo prazo, tá? Aqui, de novo, eu vou trazer, aqui complementando também só a parte de investimentos do Plano Família, né, que a Rosane destacou, né? O Plano Família, ele tem uma composição de carteira ainda mais conservadora, né? Grande parte dos investimentos, eles estão alocados na renda fixa, tá? Mas ainda assim, a gente vem promovendo a diversificação, que é um fator bastante importante, né? Nas estratégias de investimento, também no Plano Família, tá? Então, a gente já tem aqui um resultado, né? Bastante expressivo, né? Quase 8% aqui, em termos de resultado no ano, tá? Quando a gente olha 12 meses, a gente já vem aí um resultado também bastante importante, né? Acima de 9% de resultado aí nesses 12 meses no Plano Família. A gente também, o plano, só lembrando, né? O plano teve início no mês de fevereiro do ano passado. Então, a gente também foi aqui, né, no Plano Família, assim como todos os outros planos, impactado pelo resultado do segundo semestre do ano passado. Mas, de novo, eu reforço aqui, né, o plano vem apresentando uma recuperação bastante importante nesses últimos meses, né, o mês esses últimos trimestres aqui, a gente tem conseguido entregar um resultado superior à nossa meta. Então, o plano vem apresentando aí também uma recuperação bastante importante, tá? Para o resto do ano aqui, de 2022, a gente continua aí monitorando, né, a questão do controle da inflação, tá? Muito em razão desses pontos que eu mencionei, né, da questão do aumento de juros. A preocupação fica aqui, né, de ter uma aceleração, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, do ritmo aí, né, do aumento de juros, tá? E isso impactar realmente aí uma desaceleração no crescimento global. Um impacto maior no Brasil, né, seria aí uma desaceleração muito forte na China, né, porque em razão da ligação que a gente tem, né, com a nossa cadeia aqui de valor, né, principalmente para a Bolsa, né, a gente é um grande exportador de commodities e a China, por outro lado, um grande importador desses produtos, né, isso pode ter um impacto mais relevante aqui na economia brasileira em razão
basicamente até no mercado de renda variável, tá? Em razão dessa desaceleração da economia chinesa. A questão da guerra, né? Se a gente não tiver aí um agravamento das tensões lá na Ucrânia, né? Que se espalhe para outras regiões, a gente está monitorando esse fator de risco. E uma outra questão que tem aqui de impacto, né? Agora aí que a gente também vai monitorar, é que lá fora, né? No mês de novembro, aqui tem as eleições lá. Eles chamam umas eleições do meio do mandato, né, que pode ter aí uma mudança no controle do Senado e do Congresso, que pode dificultar o avanço de mudanças lá importantes que o governo americano vai propor aí para os próximos anos, tá? A gente já vai ter o desfecho aqui, né, do nosso lado da eleição no Brasil agora, nesse final de semana. Então, isso é uma questão que a gente tem aí também, né, que ficar de olho, porque isso tem reflexos, né, na nossa economia aqui, né, em razão das perspectivas para os próximos anos, né, indicação de equipe econômica, independente de se for a manutenção aqui, né, do novo governo ou de um outro governo, e os objetivos, né, que cada um vai promover aí nos próximos anos, né, de mudança, de reforma, para o avanço aí do país, tá? E por fim aqui, tá, a gente trouxe de novo esse slide aqui que fala, né, isso a gente já sempre procura ressaltar nos nossos encontros, né, a ênfase que a gente dá muito mais nos investimentos de longo prazo, tá, aproveitar oportunidades de investimento que surgem nesses movimentos aí de volatilidade, a diversificação, né, nas classes de investimentos, a gente, como eu mostrei aqui, né, brevemente, a gente tem uma carteira bastante diversificada, tá? E isso ajuda a mitigar os nossos riscos. Esse foi um ponto que a gente destacou, inclusive, nos podcasts desse último mês, tá? A importância da diversificação nos investimentos. As melhores práticas aqui de governança, né? A gente sempre procura aqui seguir o que a gente tem nos manuais, né? Nas políticas de investimento, nas normas, para não incorrer aí em nenhuma algum desenquadramento, né? Das legislações ou das normas internas, né? Melhorando aí a questão de governança e compliance. Promover aí a educação financeira e previdenciária, né, através da questão da comunicação, das informações do nosso site, e isso a gente faz realmente aí através do desenvolvimento da nossa comunicação, tá? Então, da minha parte é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos. A gente vai estar disponível aí para as perguntas e respostas no final. Eu reforço aí também, né, a solicitação para vocês participarem da pesquisa de satisfação, tá? Isso é muito importante para a gente aqui no desenvolvimento desses eventos, tá? Agora eu vou passar para a Vivian, ela vai falar aí dessa questão dos benefícios fiscais do nosso plano e ela segue com vocês, tá bom? Muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Vivian, eu trabalho aqui trabalho na BRF Previdência, eu trabalho na área de controladoria, planejamento e gestão de riscos, e sou contadora por formação, né? Então, eu venho hoje dividir com vocês um assunto muito importante, muito relevante, que é como que a gente utiliza o nosso plano de previdência, né? Quais são as estratégias disponíveis para efetivamente pagar menos imposto de renda, né? Esse tema é muito importante nessa etapa do ano, né, porque a gente só tem 2 meses aí, a gente só tem os meses de novembro e dezembro, para que a gente faça, se for o caso, né, faça as contribuições adicionais. Eu vou, primeiramente, né, eu trago aqui
dois modelos, né? Hoje a Receita Federal ele possui 2 modelos de declaração. O modelo simplificado, que é a declaração com desconto padrão de 20%. Então, a Receita Federal presume, né, que as suas despesas dedutíveis do imposto de renda eles somam 20% da sua renda tributável. Esse modelo simplificado, ele é relevante, ele é importante, né, para quem tem poucas despesas dedutíveis. Então, para aquelas pessoas que não têm dependente, que não têm gastos com escola, com saúde, esse é o modelo mais indicado. Já um modelo completo, você vai lá e declara as suas receitas tributáveis, né, e todas as despesas dedutíveis. Então, você declara as suas despesas com saúde, educação, previdência e outras. É necessário você comprovar essas despesas, né, e, de forma geral, ele é indicado para quem tem muitas despesas comprovadas. Toda vez que você faz a declaração, não sei se vocês têm essa ciência, né, toda vez que a gente faz a declaração, o próprio programa da Receita Federal sugere qual que é o melhor modelo para cada participante. E no modelo completo, né, e é nesse ponto que eu gostaria de chegar, no modelo completo é onde você consegue, quem faz a declaração pelo modelo completo, é onde você consegue utilizar os benefícios fiscais do seu plano de previdência. Então, para quem faz a declaração no modelo completo, você tem a possibilidade de deduzir até 20% das despesas da sua receita tributável, 12% em relação ao plano de previdência. Fazendo um exemplo muito prático aqui, né? Se você tem uma receita tributável de R$100 mil, você pode chegar em até R$88 mil, que é a receita tributável base para a gente calcular o imposto de renda. Agora, eu vou dar um exemplo prático, né, para a gente fazer o cálculo. Isso pode parecer um pouco complexo, né, mas ele é bem simples. Eu vou até diminuir aqui um pouco o ritmo da minha fala, para que se você tiver a oportunidade de pegar uma calculadora, ou pegar um papelzinho aí, ou abrir um Excel, para a gente fazer a conta juntos e para a gente ver como que a gente pode se aproveitar desse benefício para a declaração do imposto de renda. Então, eu trouxe aqui uma tabela, né, essa tabela do imposto de renda. Então, fazendo uma simulação do plano FAF, né, de um participante ativo do plano FAF, o participante aquele que ainda está trabalhando. Então, se ele ganhar R$10 mil por mês, se ele tiver um salário bruto de R$10 mil por mês, eu coloco aqui na coluna sem contribuição adicional e com contribuição adicional. Então, pega o salário do seu salário, né, o salário do participante, e multiplica por 12, que são 12 salários. Nessa renda tributável, ele entra outros rendimentos, como férias, outros recebimentos, e eu estou aqui fazendo um exemplo de uma forma mais simples, né? Então, se você pega seu salário e divide por 12, atenção, a gente não considera aqui 13º, que tem uma outra forma de tributação, né, outros rendimentos. Então, a sua renda, é o seu salário, vezes 12. Nessa primeira coluna aqui, é o exemplo que eu estou dando sem as contribuições adicionais à Previdência. Então, 12 salários vezes R$10 mil, 120 mil. A gente tira a contribuição do INSS, que nesse caso ficou em 9.940, e as contribuições administrativas para o plano FAF, que somam 980,40. Hoje, como a Rosane comentou no início da apresentação, então hoje os participantes do plano FAF, eles não têm contribuição para o plano. Então hoje todo participante do plano FAF contribui com 0,82%, eu estou fazendo uma conta arredondada, tá? 0,82% do salário para a despesa administrativa. E pela característica do plano FAF, você não tem a possibilidade de fazer mais contribuições para o plano de previdência, contribuições adicionais, contribuições suplementares, você não tem essa possibilidade. Então, você contribui, quem ganha R$10 mil, contribui com R$980,40 por ano, tá, para o plano. E aí, se você quiser fazer o cálculo baseado no seu salário, é o seu salário vezes 0,82%, na verdade, 0,817%, né? E aí multiplica por 12, você vai saber a sua contribuição para o plano de previdência, né? Aqui, simulando que você não fez nenhuma contribuição adicional, você vai ter uma base de cálculo de R$109.
R$ 109 mil. Você multiplica pela alíquota 27,5%, você pagaria um imposto de R$ 19.564, tirando ali a parcela a deduzir. Agora, imagine que você faça, aí eu estou indo para outra coluna, né? Imagine que você faça contribuições adicionais ao plano de previdência nesse limite dos 12%. Então, para fazer esse cálculo, soma o seu salário vezes 12, tira a parte da contribuição que você faz administrativamente para o plano FAF, você teria uma contribuição para fazer de R$ 13 mil adicionais. Então, você pode, até o limite dos 12%, né, dos R$ 13 mil, você pode fazer essa contribuição e você vai diminuir a sua base de cálculo. Sem contribuição, a sua base de cálculo é 109 mil. Com a contribuição para o plano de previdência, sua base de cálculo vai ser 96 mil. No final das contas, a gente tem uma diferença de imposto a pagar de 3.690. 3.690 é exatamente o valor que você vai economizar de imposto de renda. Então, você faz essa contribuição, você tem uma reserva, você tem uma poupança, né, que rentabiliza todo mês, e além disso, além de ter essa segurança, e aí você pode destinar esse dinheiro, né, você tem uma economia de R$ 3.690 no cálculo do seu imposto de renda. Então, isso é uma excelente estratégia para que você efetivamente pague menos imposto de renda, né, e principalmente agora que a gente está nos últimos meses do ano, eu vou chamar aqui o Abílio, que ele é consultor comercial da BRF Previdência, para que ele compartilhe com vocês como a BRF Previdência pode ajudar vocês nessa estratégia e como pagar menos imposto. Agradeço a todos e passo aqui para o Abílio compartilhar com vocês. Bom dia a todos, obrigado, Vivian. É um prazer falar com vocês aí pela primeira vez. Então, a ideia aqui, a Vivian já passou o incentivo do imposto, que pode ser até 12% do seu rendimento bruto anual. Então, como vocês podem fazer isso? Através do Plano Família. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Plano Família. Como será? Será que é negócio? Sim, é negócio. Plano Família você pode fazer para você, para o participante, para o seu cônjuge, para os seus parentes até segundo grau. Lembrando, se for dependente de imposto de renda, o seu parente, ou seu filho, ou sua cônjuge, você pode utilizar o Plano Família no nome dele e utilizar esse benefício na declaração de imposto de renda. Nós temos a flexibilidade dos resgates parciais depois de 3 anos. Depois de 3 anos, você pode já solicitar o resgate. O pagamento também pode ser por uma contribuição mínima, pode ser pago de uma vez só. A sua contribuição você define, você suspende quando você quiser. A vantagem com relação ao mercado, nós não temos taxa de carregamento, nem taxa de saída. Após você converter ele em aposentadoria, se vier a solicitar, toda essa reserva, ela continua no seu nome, e em caso da falta de vocês, isso vai para os seus beneficiários, para os seus herdeiros. Falando em sucessão patrimonial. Sucessão patrimonial, previdência privada, ela não entra em inventário. Então, esse recurso sempre, a sua falta vai estar disponível para o seu beneficiário imediatamente. Então, é o primeiro dinheiro que vai chegar para o seu beneficiário na caso de sua falta. Se você tiver conta em banco, imóveis, tudo isso, ele acaba indo para o inventário e acaba demorando mais, e seu dinheiro na Previdência, no Plano Família, ele acaba sendo disponibilizado bem mais rápido. Lembrando que os boletos também não param de chegar, por isso que a liquidez é muito importante nesse momento. Falando um pouco da BRF Previdência, como vocês são participantes, vocês sabem muito melhor do que eu qual é a importância da BRF Previdência na vida de vocês. Então, a BRF Previdência ela tem mais de 40 anos, tem mais de 4 bilhões de patrimônio aí dos nossos
participantes, que são vocês. Nós temos mais de 58 mil participantes. Aqui nós temos o QR Code para fazer a adesão, aproveitar essa oportunidade. Também, quem não quiser fazer agora, pode acessar ao site brfprevidencia.com.br, fazer adesão ao Plano Família. E quem ficou com dúvida, quiser tirar qualquer dúvida, consultoria, quer falar um pouco de imposto de renda, quer falar um pouco da adesão, quer entender um pouco como funciona a Previdência, que a gente sabe que não é só colocar o dinheiro e ficar esperando no futuro. Sim, a gente tem que se programar, a gente tem que pagar um pouco menos de imposto de renda para o nosso sócio, né, que é nosso governo, que quanto menos a gente pagar, melhor. Então, eu estou à disposição de vocês. Aqui está meu contato, Abílio Miranda, que é meu e-mail, abiliomiranda.brf, aqui é meu telefone, que é 11 96642 8967. Eu fico totalmente à disposição de vocês. Me procurem, porque eu faço um trabalho personalizado para vocês, que essa é a função que eu fui contratado, que eu estou aqui, que a BRF Previdência quer oferecer para vocês. Essa é minha parte, passo para a Rose, muito obrigado a todos. Oi, Rosane, desculpa, para a Rose não, para a Rosane. Obrigado. Obrigada, Abílio. Muito bom, pessoal. Então, nós não recebemos nenhuma pergunta aqui no nosso, né, através do chat aqui, a gente não tem nenhuma pergunta de vocês. A gente deixou publicada, a Rose deixou publicado aí para vocês, tanto o nosso... Opa, estou com o telefone mudo ativado. Vocês estão me ouvindo? Então, acho que é alguma coisa, mas eu estou com o mudo aqui desativado, tá? A gente tem aqui, então, o link tanto para responder o nosso formulário aí da pesquisa, que eu tinha comentado lá desde o início, e também tem um link aqui para vocês fazerem a adesão ao Plano Família, tá? Eu gostaria aqui, em nome de toda a diretoria e de todo o time da BRF Previdência e dos nossos conselheiros, né, agradecer a participação de vocês. Esse é um evento que a gente considera muito importante, que a gente tenha a oportunidade de se conectar com vocês diretamente, né, responder perguntas. Aí nós não recebemos nenhuma aí até o momento. Então, mas, de qualquer forma, nos colocamos sempre à disposição. Consulte no nosso site, né? Você sabe que lá tudo que acontece aqui na entidade, a gente vai divulgando lá no site, atualize os dados cadastrais para vocês, incentivem as pessoas, né, a fazer adesão, quem ainda não tem plano de previdência, e baixe um aplicativo aí, se vocês precisarem um reforço aí no orçamento de vocês, algum empréstimo, alguma coisa assim, vocês podem contar conosco aqui e fazer a simulação e a contratação de empréstimo direto lá pelo nosso aplicativo, tá? Pessoal, então, com isso, nós nos despedimos de vocês nesse evento de hoje, a gente acabou estendendo aí, já estamos juntos há 1h35, né? Mas eu acho que foi um momento bastante importante, a gente reforça sempre aqui o nosso compromisso em trazer informações para vocês, a gente se disponibiliza para que vocês tirem dúvidas. De novo, esse evento vai ficar disponível lá no site, a gravação vai ficar disponível lá para que vocês possam acessar. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem bem, se cuidem, né? E a gente se vê daqui a um tempinho. Qualquer coisa que precisar, vocês podem contar conosco aqui. Grande abraço, fiquem bem, pessoal. Obrigada, hein? Tchau, tchau.